Um salve para todos. Segundo ano. Vamos estudar agora o final do capítulo 1 da frente B, o período regencial. Oh, que fofinho! Olha só, Dom Pedro de Alcântara, em 1830, com os seus 4 aninhos, né? Um ano depois, papai e mamãe, madrasta, na verdade, vão estar abandonando aqui a sua própria sorte, né? Pois Dom Pedro renunciou ao poder, abdicou para lutar pelo direito da sua filha de estar ao poder em Portugal, deixando aqui o trono para Pedrinho. Mas Pedrinho podia governar com 5 anos de idade? Não. Então foi estabelecido a regência. A regência pode ser dividida nesses 5 momentos específicos: trina provisória, trina permanente, regência una de Padre Feijó, liberal, e regência una de Araújo Lima, conservador. E o golpe da maioridade. Vamos lá? Bom, o Brasil, nesse momento, era dividido em duas grandes forças políticas. Nesse quadro, a gente pode observar como essas forças políticas vão se alterando só no nome, as intenções das mesmas. Mas, essencialmente, a gente pode falar em dois princípios. Um que desejava o federalismo, ligado ao Partido Brasileiro, ou seja, a autonomia do poder para que as elites locais governassem, e outra ligada ao absolutismo, ao poder moderado, herança lá do Partido Português. Só um governo forte vai ser capaz de manter a população em ordem. Bom, como Dom Pedro não avisou que ia renunciar, né? Ninguém avisa isso, teve que se montar um governo provisório, baseado na lei. Se o regente não tinha idade para governar, 3 pessoas governariam até a sua maioridade. E por isso é criada a regência trina provisória. Mas, para variar, a política funciona no Brasil do mesmo jeito. Olha só, foi um governo de coalizão entre as elites: um liberal, um conservador e um militar. Entre as principais medidas tomadas para acalmar a população, principalmente a elite brasileira, houve a reintegração do Ministério dos Brasileiros, né, para que eles pudessem governar em nome da elite brasileira. Outra coisa foi a anistia aos presos políticos, tentando assim acalmar os ânimos da população. Contudo, houve a proibição do ajuntamento noturno, ou seja, saidinha à noite, nem pensar. Era crime inafiançável se fosse preso em flagrante. A rivalidade entre brasileiros e portugueses se aprofunda cada vez mais e literalmente parte para a violência. Bairros portugueses, negócios portugueses eram atacados por brasileiros. Mas não acha que os portugueses ficavam atrás, não. Devolviam na mesma moeda a violência. Portanto, esse governo ainda tinha um longo percurso a cumprir. Contudo, ele não foi eleito. Era preciso criar um governo eleito a partir do voto. Isso se dá apenas em agosto de 1831. Mas, para surpresa, adivinha, a regência trina de novo vai ser formada por um liberal, um conservador e um militar. Parece o Brasil de hoje. Entre as principais medidas, ou a primeira grande medida, e que vai marcar o Brasil profundamente, é a criação da Guarda Nacional. Professor, que diabo é esse troço de Guarda Nacional? É Polícia Civil, Polícia Municipal? Não, gente. Esses são os famosos coronéis, né? Os grandes latifundiários, proprietários de terra, que passam não só a ter o poder político, mas o poder de polícia também, controlando as suas regiões, mantendo cada vez mais o Estado sobre o controle
o Estado e as pessoas, sobre o controle deles. Contudo, há uma grande transformação. Em 1834, é alterada a Constituição, através de um ato adicional. Essas transformações, entre outras medidas, criam a chamada regência una. Uma pessoa vai governar por um período estabelecido de 4 anos sem poder usar o poder moderador. Isso não é muito parecido com a república presidencialista nos dias de hoje? É, por isso que a gente tem uma característica marcante desse período, que é qual? É uma experiência republicana e federalista. Federalista em qual sentido? Lembra, se elegia deputados e senadores, mas esses de cunho federal. Agora serão criadas assembleias legislativas provinciais. É a mesma coisa que o Estado. Também vai se criar a figura do juiz de paz, que vai estabelecer a lei nos municípios. Mas adivinha só, precisa ser formado em direito? Não, essa pessoa é escolhida pelos coronéis locais. Então, é uma experiência republicana? É. É uma experiência federalista? É. Mas funciona do jeitinho certo? Tenho lá minhas dúvidas. Em 1835, o primeiro regente uno vai ser eleito. Curiosamente, um padre, padre Diogo Antônio de Feijó. E ele vai ser eleito com uma diferença de apenas 600 votos. Hoje, praticamente insignificante, né? Lembrando que a população do Brasil nessa época era composta de 5 milhões de habitantes. Mas detalhe, embora o voto fosse obrigatório, o número de eleitores registrados nessa eleição foi de apenas 6 mil. Lembre-se das regras. A eleição no Brasil era indireta e censitária. Padre Feijó era fortemente contrário a se manter o status quo vigente, em especial a questão da escravidão. Ele era um liberal de fato, pelo menos pelo que eu sei. E isso o transformou em alvo de todo tipo de autoridade vigente, todos aqueles que desejavam manter o status quo vigente no país. Curiosamente ou não, é esse o momento, a partir de 1835, que vão surgir grandes revoltas pelo país. Essas revoltas, a maioria de cunho social, não tem nada a ver com o Padre Feijó. Na verdade, são reivindicações bem antigas, tá? Entre essas revoltas, a gente tem, por exemplo, a revolta dos malês, a farroupilha, a balaiada, entre outras. As pressões são tão grandes, as inimizades tão claras, que Padre Feijó acaba renunciando ao poder antes do final do seu mandato, em 1837. Esse mapa mostra as 5 principais revoltas, ou melhor, esse só mostra 4, né? Mas eu vou citar 5 principais revoltas aqui. A cabanagem no Grão-Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada e a revolta dos malês na Bahia e, finalmente, a mais longa de todas, a Guerra dos Farrapos, ou a Farroupilha, no sul do país. Mas vocês acham que eu vou dar moleza para vocês? Não. Uma atividade avaliativa vai ser mandada via online para vocês montarem um quadro a respeito dessas revoltas. E não chora, não. Bom, com a renúncia vem a eleição de um novo, não presidente, regente, Araújo Lima, regressista e conservador. A intenção era o quê? Centralizar o poder novamente, restaurar a força do Estado, estabelecer a ordem. E como eu faço isso? Mudando a lei novamente. Se eu criei o ato adicional para abrir a política para mais pessoas,
eu estabeleço a lei interpretativa do ato adicional, em 1838, acabando com todas essas liberdades e recuperando a centralização do império na mão de poucas pessoas. No fundo, essas medidas também foram apoiadas pelos liberais, porque, afinal de contas, liberalismo no Brasil é uma coisa muito curiosa. É liberal para mim, mas não para todo mundo. Daí é a ideia que eu coloco aqui de interpretação dessa chave. Tanto liberais quanto conservadores queriam viver às custas do Estado. Dá para fazer alguma referência com os dias de hoje? Pois é, nada mais parecido com um conservador que um liberal. Já diziam os próprios liberais naquele período. Os liberais fora do poder, mesmo mantendo o status quo, desejavam voltar a esse poder. E qual foi a forma que eles escolheram para isso? Apoiar a antecipação da maioridade do nosso caríssimo Pedro II. Olha que bonitinho ele aqui com 15 aninhos de idade, tá? Eles criam o que é chamado de Clube da Maioridade. Lindo, não? Apoiando a coroação de Dom Pedro, afirmando que ele já está preparado para governar. A grande intenção era o seguinte: ele sendo coroado com o apoio dos liberais, ele vai apoiar os liberais para governarem junto com eles. Troca de favores. Vou fazer o quê? Vem de longe essa coisa no Brasil, né? E os próprios conservadores também apoiavam a subida no poder de Pedro II. Afinal de contas, ele poderia usar o poder moderador para centralizar novamente o poder no Brasil. Bom, gente, com o golpe da maioridade, em 1840, chega ao fim o período regencial e a nossa aula. Um abração, até a volta!